Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler juntos em nome de Jesus, e a partir do momento que a gente vai lendo versículo por versículo, eu já quero trazer uma clareza para você daquilo que significa. Então, ligadinhos, versículo 1, depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Agora, João, então, ele olha e ele vê o quê? Uma porta. Mas a verdade é que a Bíblia, ela nos apresenta 3 portas. Fala comigo, a Bíblia nos apresentam 3 portas. E nós precisamos entrar por essas 3 portas, para que nós possamos viver a plenitude do Evangelho da paz. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso 8, diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 8, juntos, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus o quê? Uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o quê? O meu nome. A primeira porta é a porta da oportunidade. E o Senhor está dizendo, a fraqueza, as dificuldades da vida não pode parar a sua fé, não pode te afastar de Deus. E Ele está dizendo, eu coloquei uma porta diante de você, é necessário que você venha entrar por essas portas. Eu sei que você estava fraca, eu sei que você estava cansado, eu sei que pela força humana, amados, a gente não consegue mesmo, porque eu já disse para você, nós não temos forças, quem tem força é Deus. Por isso a palavra do Senhor diz em Neemias capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a minha força. Volta lá, não precisa de colocar não, vou ditando isso aí, o pessoal vai anotando. Volta lá no 3:8, isso daí. Porém, você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Só tem um jeito da gente conseguir entrar por essas portas, guardando até o fim a palavra do Senhor e não negando o nome do Senhor nas situações mais adversas da sua vida, porque Ele é fiel e justo para te conduzir até o final, até o momento do arrebatamento. Deus vai ser contigo. Uma outra porta que a palavra do Senhor diz, está em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa porta é a porta de um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Hoje, o Jota e a sua família pôde adorar o Senhor aqui com o seu testemunho, por quê? Porque um dia alguém bateu naquele coração que estava distante do Senhor. Num coração que nunca tinha experimentado as coisas, experimentou tudo que é do mundo, mas não havia experimentado as coisas de Deus. Mas ele se permitiu abrir o coração para ele poder experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Aos olhos do mundo ele já estava com a cova aberta, mas aos olhos de Deus o coração já contemplava o louvor e a adoração. Aos olhos do mundo ele já estava condenado, mas aos olhos de Deus tem o céu, tem eternidade para a vida dele. Aos olhos do mundo as portas estavam fechadas, mas aos olhos do céu tem portas abertas. É a porta do coração. Fala comigo. Existem 3 portas. A porta da oportunidade, a porta de um coração quebrantado. E agora, Apocalipse 4:1. Fala comigo, a porta da revelação. Ninguém tem a revelação sem antes entrar por essas portas. Apocalipse capítulo 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem o quê? Acontecer. Olha que interessante.
Quando a gente olha lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 12, vamos voltar um pouquinho? Apocalipse, capítulo 1, verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito, como um cinto de ouro, 14. E a sua cabeça vai falando, descrevendo ali a magnitude do Senhor, a majestade do Senhor. O que me chama a atenção, coloca no versículo 11, 1:11. Que dizia, o que vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo. O que eu disse aqui também é que João, antes dele ver Jesus, ele viu a igreja, porque não tem como se relacionar com Jesus se não é através da igreja. E eu disse aqui, muitos querem Cristo, mas não querem suportar a igreja. Porque na igreja tem doutrina, na igreja tem limite, na igreja tem palavra, na igreja tem correção, na igreja é lugar de você mudar as suas vestes. E no versículo 12, na minha tradução está um pouquinho diferente, diz assim, virei-me e voltei para ver quem falava comigo. Olha que interessante, no capítulo 1, no verso 12, João está dizendo que uma voz que estava atrás dele, chama a atenção dele, e ele disse, eu voltei para ver o quê? Quem falava comigo. Já no capítulo 4, no versículo 1, o Senhor está dizendo o quê? 4:1. Depois dessas coisas, olhei e que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse o quê? Sobe aqui. Uma hora, João teve que o quê? Voltar. Em determinado momento, agora o Senhor diz o quê? Sobe. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, muitas vezes, você vai ter que voltar para ouvir Deus. Muitas vezes, você vai ter que dar um passo para trás para se relacionar com Deus. Muitas vezes, você vai achar que você está recuando, você vai achar que você está atrasado, você vai achar que nada está acontecendo, mas na caminhada com Deus é assim. Muitas vezes Deus vai te chamar primeiro para trás, para falar com você, mas logo lá na frente Ele vai te dizer, agora você está pronto, suba mais alto. Xarabalabacalaba, xarabalabacalabachá. O que é interessante é que agora João, ele tem a visão do trono. Irmãos, eu fiquei impactada. Eu fiz uma viagem na minha mente, porque a sala do trono é a sala do comando do universo. João olha, vê uma porta. E a Bíblia diz que agora ele vai ver quem está assentado no trono. Sabe o que eu imaginei? Sabe esses filmes da Marvel? Que o povo sobe assim numa nave, eles têm o controle de tudo, e lá de cima eles conseguem enxergar tudo, e ele fica com o controle na mão, pronto para dar uma bazuca, já viu, não é assim o da Marvel, não é mais ou menos assim? Eu fico até meio doida no cinema, é tanta coisa, que você fica, eu falei, Jesus, o Senhor está igual o filme da Marvel. Porque agora João olha e vê que tem alguém sentado na sala de controle do universo. Agora ele olha e vê que tem um poderoso, um que excede todo entendimento, um que não tem palavras para descrever, e vê que agora ele está no controle da nave. Gente, é muita piração. Muita piração. Aí diz assim, suba aqui e eu lhe mostrarei o que deve, o que acontecer. Verso 2, imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Olha isso. E alguém estava sentado no trono. Trono é lugar de julgamento, trono é lugar de honra. Alguém que estava assentado no trono. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento, 47 vezes só no livro de Apocalipse e basicamente 12 vezes só no capítulo 4. E aí agora João olha e João vê
o que o mundo vai ver, o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, de 11 a 19. Os céus se abrirão como um livro, e os poderosos da terra virão à ira do Cordeiro e aquele que está sentado no trono, e pedirão que as montanhas, o quê? Agora os escondam. João viu o que muitos no grande dia hão de ver, e diz assim: e alguém estava sentado no trono, verso 3, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto da pedra jaspe. Por que jaspe? Branco. Branco fala de quê? Santidade. Aqui ele viu Jesus e ele não sabia como descrever, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é o quê? Indescritível. Então João olha e diz: assentado, parecendo uma pedra de jaspe, uma pedra branca, que simboliza o quê? A santidade. E ao sardônio vermelho, que simboliza juízo, julgamento. Continuando, e ao redor do trono, a pedra, ao redor do trono havia o quê? Um arco-íris, semelhante ao aspecto que de uma esmeralda. Arco-íris fala de quê? Misericórdia. Tiago capítulo 2, verso 12 e 13, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Antes de vir o juízo, antes de vir o julgamento, ainda tem o quê? A misericórdia, porque Jesus é misericordioso. E aquele que não sabe conviver com a misericórdia, vai ter que conviver com o julgamento. Mas o que eu acho lindo nesse Deus, e assim o Senhor é conosco, que antes João só viu o trono. Deus não mostrou para ele, primeiro, os dramas da história, as dificuldades da história. Deus primeiro levou ele para o trono. E assim é o Senhor na nossa vida. Deus, quando Ele nos chama para fazer algo, Ele não mostra o processo, porque Ele sabe que devido à nossa fraqueza, à nossa limitação, quando a gente vê o processo, quando a gente vê as dificuldades, a gente para. Mas o Senhor não. O Senhor primeiro chamou João, mostrou ele no trono, mostrou na sala do trono. Quando João teve aquela visão toda da sala do trono, não tinha como ele mais voltar para trás, porque ele sabia que o Todo-Poderoso está no controle de toda a situação. E nós, por mais terrível que seja, ver, perceber como as hostes malignas estão tendo domínio sobre a terra, nós não precisamos de temer. Por quê? Porque a igreja do Senhor não é noiva do homem, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo, ninguém pode arrebatá-la das mãos do Senhor. Então ele parece uma pedra de jaspe, porque é a santidade, como uma pedra de sardônio vermelho, porque fala do juízo, do sangue do Cordeiro, e um arco-íris, porque ele é misericordioso, e antes do julgamento tem o quê? Misericórdia. Aleluia. Verso 4, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de honra de ouro na cabeça. Quem são os 24 tronos? A igreja do Senhor que prevaleceu de vestes brancas. A igreja não veio apenas para ser salva. A palavra do Senhor está dizendo, a igreja também veio para acompanhar Jesus no julgamento. Mas acima do trono está Jesus e ao redor está quem? A igreja. Mas o trono do Senhor está acima. Tudo converge para o trono do Senhor. E a palavra do Senhor diz que acima do trono, ao redor do trono, na frente do trono, ao lado do trono, mas a majestade está acima de todas as coisas. Todas as coisas na terra, tudo na natureza, tudo no mar, tudo na terra converge para o trono. Está claro? Amém ou não amém? Está confuso? Está confuso? Não, está direitinho? Então vamos caminhando devagarzinho. Vamos lá. A coroa é honra, gente. É uma posição de honra, é um lugar de honra. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando as nossas obras forem aprovadas, a gente vai ter o quê? Uma pedrinha na nossa
coroa, todas aquelas vidas que você cuidou, que você ganhou para Jesus, que você levou para a casa do Senhor, para mais perto de Deus, cada pedrinha vai estar lá na sua coroa, na sua posição de honra, no seu lugar de honra. Em nome de Jesus, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O que é esses trovões? É o juízo. É o juízo de Deus. Qual é o 7 Espírito que o Senhor enviou para a terra? Porque a palavra do Senhor diz que só através do Espírito de Deus, ele pode convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Está descrito em Isaías, capítulo 11, o Espírito do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do temor e o Espírito do Senhor. Então, os 7 Espíritos de Deus estão escritos em Isaías, no capítulo 11, aonde inicia. E do tronco nascerá um rebento, falando de quem? De Jesus. Continuando, o verso 6. No meio do trono, em volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Quantos de vocês já viram esses seres viventes? O leão, o boi, a águia, o homem. Muita gente não entendia nada, amém? Então vamos juntos. Verso 7. O primeiro ser vivente era semelhante ao quê? Um leão. Quem é o rei da selva? Por causa da sua força, por causa do seu domínio. Então o Senhor, ele traz essa figura, essa imagem, dizendo que aqui Jesus, ele é apresentado como um leão. Por quê? Porque ele tem o domínio, ele tem o governo de todas as coisas. E diz a Bíblia que o segundo era semelhante ao quê? A um novilho. Por quê? Porque lá em Marcos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio como um servo. Ele veio para servir. Então, figuramente, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele está representado por um novilho. O próximo ser, que é o terceiro, tinha o rosto semelhante ao do ser humano. Por quê? Porque Jesus, ele veio ao mundo como homem, sofrendo as mesmas dores do homem, as mesmas dificuldades e as mesmas tentações. Então, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, num sentido figurativo, ele também é o quê? Um homem. O quarto ser vivente era semelhante à águia quando está o quê? Voando. Por que uma águia? Para demonstrar que do céu ele veio e para o céu ele voltará. Por que uma águia? Porque a águia, antes dela fazer o seu voo mais alto, ela curva a sua cabeça, porque Jesus está nos deixando entender o lugar mais alto que o crente pode chegar é aos pés da cruz. Por que a águia? Porque é a única ave que ela consegue sobrevoar acima da tempestade. A tempestade não paralisa a águia. As dificuldades não paralisam a águia. E em determinado momento a águia ainda, ela tem que arrancar suas unhas, arrancar as suas penas, porque as unhas vão ficando encurvadas, ela vai ficando com fome, não tem como mais pegar a presa. Sabe o que ela faz? Ela vai até um rochedo e começa a bater o bico até sangrar, começa a tirar suas unhas, tirar suas penas, para ser o quê? Renovado. Jesus teve que ir à cruz, derramar o teu sangue, para que eu e você pudéssemos ser renovados e encontrá-los no grande dia. Meu Deus! Meu Deus! Como não se apaixonar pela grandeza desse Deus, igreja? Aleluia! E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, verso 8, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor por dentro. Não tinha descanso, nem de dia e nem de noite. Aleluia. Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Cutuca essa pessoa que está do seu lado. Cutuca ela, cutuca mesmo. Não tem problema você ficar chateado com você não. Cutuca ela. E fala assim: se você não gosta do louvor,
Se você fica aí, não sei para que é tão alto, não sei para que esse povo aí pula, não sei para que esse povo dança, não parecendo um velho. Lá no céu é 24 horas de adoração, dizendo santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, bendito é o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas. Querido, começa a acostumar com a adoração aqui, porque senão não vai ter lugar para você no céu. Aleluia. Verso 9. Eu estou achando tão bonitinho. E o que eu pensei, uma pessoa fez um meme. Todo mundo repostando, né? A faculdade lá nos Estados Unidos. Que coisa linda. Jesus manda isso para o Brasil. Manda para Gileade. Quando o bispo demora 20 minutos na palavra, já está doido para saber que hora que eu vou comer minha pizza. Nós precisamos mudar muito, irmãos. Sabe por quê? Enquanto Jesus, Ele tem um olhar de misericórdia, porque a misericórdia vem antes do juízo, a gente olha para o irmão com um olhar de julgamento. Essa pessoa está aqui, está vestido colete da Gileade, mas olha a vida dela, como é que está. Em vez de você estar olhando e falar assim, meu Deus, aquela irmã, aquele irmão está passando dificuldade, a casa está uma loucura, o marido está querendo largar, está passando fome, glória a Deus que ela está na igreja. Não, você quer passar, pisar e querer que ela retroceda. Cuidado, que você pode ver no céu pessoas que você nunca imaginava. A Bíblia diz que nem Jesus veio para julgar. Quanto mais nós. É claro que a gente ensina. É claro que a gente dá um puxão de orelha. Não quer? Mas eu e o bispo nunca desistimos de andar com ninguém. Agora, se desiste de caminhar com a gente, isso é normal. Então levanta a tua mão, falem bem ou falem mal. Mas fala de mim. Levanta a sua mão e fala assim, se eu fizer certo, vão falar de mim. Se eu fizer errado, vão falar de mim também. Continua fazendo certo. Enquanto a gente buscar a aprovação do homem, enquanto você estiver preocupado com o que estão falando, falou isso, falou aquilo, querido, você vai morrer. Porque a humanidade é ruim. A humanidade quer matar. Não tem amor. O amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Então olha para o teu Criador. Olha para o autor e consumador da sua fé, porque nele tem esperança, nele tem o fogo consumidor, nele tem juízo, nele tem misericórdia, nele tem amor, nele tem verdade, nele tem afago, nele tem um abraço, nele você pode todas as coisas, porque é o Senhor que te fortalece. Meu Deus! Verso 9, aleluia! Oh Jesus! Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante dele, do que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. E aí ele diz, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim.
que vive, ao que reina, para todo sempre. Amém. Capítulo 5. Oh, aleluia. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com quê? 7 selos. Também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o quê? Este livro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Olha o que João está dizendo. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João se sentiu impotente. Aqui revela a impotência do homem. Aqui revela a minha impotência, a sua impotência. Nós achamos, gente, que nós somos alguma coisa. Nós achamos, tem muito pastor achando que é alguma coisa. Tem muita igreja achando que é alguma coisa. Tem muito crente achando como alguma coisa. Ninguém foi digno de abrir o livro. E João chorava muito, por quê? Porque ele foi escolhido para ver todas as coisas, nem ele. Nem ele podia ver o que estava ali, ele chorava. Porque essa é a condição do coração humano. Quando a gente não consegue ter acesso às coisas do céu, a gente chora. Porque a pior coisa que tem é o silêncio de Deus. A pior coisa que tem é o distanciamento de Deus. A pior coisa que existe no ser humano é a gente se sentir só com Deus calado. Muito tempo na minha vida eu achei que Deus tinha silenciado para mim. Eu não sabia mais o que fazer, eu orava de madrugada, eu buscava de madrugada, e parecia que eu estava distante de Deus e fazendo a obra. E eu reivindicava: Senhor, eu sou dizimista, ofertante fiel. Senhor, eu não ligo para nada, já dei carro para o Senhor. Eu dei para o Senhor, para o Senhor, Senhor. Deus falou assim: é mesmo? Você já me deu tudo? Eu falei: já te dei tudo, já não tenho mais nada para te dar. Estou na pior fase da minha vida de financeira. O Senhor me chamou para estar só com você. Fechamos as lojas, tudo. E está aqui, ó. Agora nem te ouvi falar, eu ouço mais. Então me dá o seu cabelo, pretinho, escorrido, igual da minha filha. Aí eu, opa, essa voz estranha. Tá doido? Vão achar que eu fiz a cabeça, que eu era macumbeira, alguma coisa. Abortei por 3 meses a missão. Quando foi? Dia 13 de março de 2010. Pode olhar na sua agenda se não era um sábado. 3 horas da tarde, a campainha da minha casa toca. Um homem de 2 metros de altura. Eu falei: pelo amor de Deus, Deus mandou na minha porta. Eu tenho certeza que esse homem vai vir falar comigo. Gonçalo chama o homem. Eu falei: eu vou para a cozinha fazer um suco. Fui para a cozinha fazer um suco. A hora que eu entrego o suco, ele começa: é isso que eu te digo. Eu falei: ai, ai, ai. Quer ver? Depois de 3 meses, Deus manda te dizer: eis que eu te levarei para a Terra Santa, e de lá você vai trazer algo que vai transformar a sua vida. Só Deus sabia que eu queria ir para Israel. Naquele ano, Deus levou eu e levou meu esposo. Daqui a pouco ele diz assim: vai, faça o teu sacrifício, porque eu sou contigo. Irmãos, eu quase chorei. O que a minha mãe vai entender? Que ela já era meio assim com crente? Falei: tô lascada. Mas tá bom. Calada eu fiquei. Prepara-te um chofar para aquela terra. A gente era pastores de terra vermelha. Eu tentei comprar chofar para tudo quanto é lado, não consegui. Quando foi no domingo, dia 14 de março, um pastor que era pastor da Gileade me liga: pastor, você está fazendo o quê? Eu falei: acabei de chegar em casa do culto de domingo, cansada. Ah, vem para cá para lanchar. Eu falei: vem não, a gente pede uma pizza aqui em casa, você fica aqui. Chegou ele e a família dele. Quando ele pisou lá em casa, ele falou assim: eu só tenho 2 bens na vida. Eu falei: é mesmo? É o carro e o chofar. Deus manda te entregar o chofar. Aí eu falei: meu Deus, tem jeito não. E eu me recordo, era aniversário das filhas da apóstola Yara.
num salãozinho de festa. Deixei a Duda lá e fui para o monte. Eu, meu marido e mais 60 pessoas da igreja. E ali eu entreguei meu cabelo, ele raspou minha cabeça. Quando o meu cabelo caiu no chão, o monte fumegou em fogo e muitas pessoas viram a olhos nus todos que ali estavam. E sem saber, quando o Fernando foi me entregar o chofar, ele disse: eu tive um sonho contigo essa noite. Você entregava o seu cabelo para Deus, quando ele caía no chão, as formigas levavam para o céu. E eu falei: Senhor, que mistério é esse? Quando o cabelo dela tocar na terra, eu recebo nas minhas narinas como incenso suave. E de lá para cá, minha vida, as portas foram se abrindo. Foi fácil? Não foi fácil. Quantas vezes tive vontade de ir embora de Macaé? Por quê? Porque antes, o Senhor só me mostrou a sala do trono. Ele não me mostrou os processos. Porque Ele sabia que na minha fragilidade, na minha pequenez, eu não suportaria o processo. Mas quem coloca a mão no arado, não olha para trás. E para a honra e a glória do Senhor, não porque eu sou merecedora, meu marido, nós não somos merecedores. Mas até aqui, o Senhor tem nos sustentado. E eu quero dizer para vocês que eu sou 100% dependente do Senhor. Verso 5, do capítulo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e disse: Jesus é a solução para essa história. Jesus tem a chave dessa história. Ele foi digno porque Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e ressuscitará como um leão de Judá. E Ele foi encontrado digno para revelar tudo isso a mim e a você. Ah, meu Deus. Ah, meu Pai. Aleluia. E então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, o cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Sabe o que eu vejo? Aquele povo matando Jesus, achando que o evangelho ia parar de ser pregado. De repente, o túmulo está vazio. Aí Jesus aparece: enganei o bobo. Porque aqui está dizendo, o cordeiro estava o quê? Em pé. Parecia que tinha sido o quê? Morto. Mas quem é ele? Aquele que foi até o inferno, tomou a chave da morte, para nos dar vida e vida em abundância. Então vira para essa pessoa linda que está ao seu lado e fala: por que choras? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Parecia que tinha sido morto. E ele tinha o quê? 7 chifres. O que significa isso? Para mostrar que ele é um Deus onipotente. Tudo está em suas mãos. Salmos capítulo 139, verso 5. Salmo 139, 5. Tu me cercas por todos os lados e põe as tuas mãos sobre mim. Levanta a tua mão e fala: por todos os lados eu estou cercado pela onipotência do Senhor Jesus. Bem como o quê? 7 olhos, mostrando a sua onisciência. Provérbios capítulo 15, verso 3. Provérbios 15, 3. Juntos, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. São 7 selos, 7 chifres, 7 olhos. E agora,
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados aonde? Por toda a terra. Sabe por que 7? 7 é a perfeição. 7 é completo. 7 é o poder. O número 7 fala de perfeição. Verso 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são o quê? A oração dos santos. Levanta a tua mão e fala: eu preciso orar por aqueles que não encontraram o Senhor ainda, para que o nome deles esteja na taça no grande dia. Olha o que a Bíblia está dizendo. E quando ele pegou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações da igreja. Ora, igreja! Clama, clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ora, igreja! E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação. Para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes. Eles o quê? Reinarão sobre a terra. Presta atenção aqui agora que já estou acabando. Já estou vendo que vocês estão ficando cansados. Presta atenção. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino o quê? Sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. O que é isso? É Deus revelando para a igreja do Senhor a nossa posição espiritual. Nós, como a igreja do Senhor, nós precisamos entender aonde nós estamos assentados. Efésios capítulo 1, verso 20, coloca ali. Efésios capítulo 1, 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo quem? Jesus assentar à direita nas regiões, o quê? Celestial. Então essa é a posição que Jesus está sentado. Agora vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 20. Agora, aonde está, fala comigo assim, aonde está as minhas bênçãos? Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja juntos Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Então, ok, aonde está a sua bênção? Em Cristo. Aonde Jesus está sentado? Aonde? Nas regiões celestiais, à direita do Pai. Sim ou não? Agora fala para mim assim, agora aonde eu entro nisso? Efésios capítulo 2, verso 6. Juntos, para você nunca mais esquecer, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então coloca a mão na tua cabeça e fala assim, ó pessoa, então por que você olha para os problemas, para as dificuldades, de baixo para cima, enquanto Deus te colocou de cima para baixo, assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais? Você tem noção do poder que está nas tuas mãos? Então, o versículo 10 de Apocalipse, capítulo 5, está dizendo: para o nosso Deus, que constituiu o reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono,
dos seres viventes e dos anciãos, era de milhões e milhões e milhares, proclamando numa só voz: digno é o Cordeiro. A equipe de louvor pode subir, de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam o quê? Dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória, domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e o quê? Adoraram. Levanta a tua mão e fala: a chave da vitória está na adoração. Quando a igreja adora, quando você adora na sua casa, os inimigos, o Senhor coloca por estrado dos seus pés. E você que acabou de assistir esta palavra e edificou a sua vida, se inscreva então no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo maravilhoso que vai falar poderosamente ao seu coração.